Esse vídeo está sendo gravado no dia 3 de dezembro de 2024. E o mês de dezembro é o mês que se utiliza, para conscientização da prevenção da AIDS, prevenção do HIV. E eu vou falar sobre o primeiro ou a principal manifestação clínica de uma pessoa que está infectada com o vírus HIV. E é interessante a gente pontuar sobre isso, porque no Brasil tem cerca de 1 milhão de casos de HIV, de pessoas convivendo com a infecção, mas que 10%, ou seja, 100 mil pessoas desconhecem essa condição. E ao desconhecer essa condição, o que acontece? Essa pessoa não faz o tratamento como deveria, essa pessoa acaba não tendo os cuidados que deveria e pode, por causa disso, contaminar outras pessoas. Então, o que implica, então, quando você não sabe do problema? É justamente isso, é não tratar e transmitir o vírus HIV para outras pessoas. Então, acaba sendo muito importante você saber em que momento desconfiar desse problema, para dar o diagnóstico, pedir o exame correto e aí sim tratar, evitando que você agrave e que outras pessoas com as quais você tem uma relação sexual não se contaminem também. Então, dezembro vermelho é justamente essa conscientização. Após a infecção pelo vírus HIV, qual seria então a principal manifestação clínica? Chuta aí, eu quero que você diga. A principal manifestação clínica é febre, mal-estar, dor no corpo, dor de garganta, a pessoa começar a ter infecções de repetição. Qual seria, na sua opinião, a principal manifestação clínica após a infecção pelo vírus HIV? Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Por isso que eu já peço de cara que você dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo e que você também se inscreva aqui no meu canal, no canal Dr. Migovski, no canal e também professor Dr. Edmilson Migovski. Para quem não me conhece, meu nome, já falei, Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de Medicina e de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, portanto, eu sou um estudioso desse tipo de assunto. Mas quando você é infectado, quase sempre, ou quando a pessoa é infectada, quase sempre essa infecção acaba passando batido. Essa que é a verdade. A infecção passa sem que a pessoa desconfie. Isso porque se eu, como eu abri esse vídeo, qual é a principal manifestação clínica, eu digo, sem medo de errar, que a principal manifestação clínica é não ter manifestação clínica. Ou seja, a pessoa fica infectado de uma forma assintomática, portanto não desenvolve sinais e sintomas, e aí acaba não dando conta da infecção, não tratando de forma correta, infectando outras pessoas. A bem da verdade, as pessoas que tiveram contato com o vírus HIV que se contaminaram, podem sim, depois de um tempo, aí de 3, 4 semanas, ter algumas alterações muito parecidas com uma infecção viral qualquer, como dor de garganta, às vezes uma pele pintada, mesantema, febre, mal-estar, dor no corpo, como se fosse uma virose qualquer e que passa com um pouquinho de tempo, passa de uma forma espontânea mesmo que você não trate de forma correta. Só que quando você não trata de forma correta, uma vez infectado, mesmo estando assintomático, você não faz uso dos antirretrovirais, esse vírus vai se replicando em você e pode aumentar a carga viral, levando lá na frente um quadro de AIDS. A AIDS seria a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é uma complicação, portanto, da evolução natural da infecção pelo vírus HIV quando você não trata. Então, aí é interessante a gente pontuar que o vírus HIV, ele provoca uma infecção crônica, tratável, porém não curável, e é por isso que é importante você, uma vez que teve algum comportamento de risco, e eu vou dizer para você qual é o tipo de comportamento de risco, que você fique atento, redobre a atenção
em relação à relação sexual com as outras pessoas que você, porventura, venha a ter, e faça o exame. E aí a pergunta é, em que momento e que tipo de exame você vai fazer para dar o diagnóstico? Lembrar que uma vez infectado, pode demorar aí algumas semanas para ocorrer a tal da virada sorológica. Tem o que a gente chama de janela imunológica. Portanto, se você teve um comportamento de risco hoje, por exemplo, e fizer o exame daqui 3, 4 dias, provavelmente vai dar negativo. E se der positivo, talvez nem tenha sido para aquela exposição, pode ter sido por uma outra exposição há mais tempo. Então, ter isso em mente também é muito importante, saber que essa virada sorológica não se dá de forma imediata. Os exames que normalmente a gente pede é o ELISA, o exame de triagem comum, que tem como papel fundamental, ele tem pouca especificidade. Aliás, ele não tem uma especificidade como, por exemplo, de outro exame, o Western blot, não tem a especificidade de uma reação cadeia polimerase, um PCR, para o HIV, mas ele tem duas vantagens. A primeira vantagem, que é mais barato, e a segunda vantagem, que é muito sensível, então acaba se mostrando positivo. Agora, tem algumas condições que podem dar um falso positivo. Quer ver? A gripe, a infecção pelo vírus influenza, pode dar um ELISA falso positivo para o HIV. Não quer dizer que o vírus da gripe provoca o HIV, mas pode dar um exame falso positivo. A vacina contra a gripe pode dar um falso positivo para o HIV. É por isso que a gente até recomenda, olha, se tomou a vacina de gripe há pouco tempo, espera um pouquinho. O que é esperar um pouquinho? Esperar aí um mês para que você possa fazer o teste. E aí sim, se porventura o ELISA der positivo, existe uma chance grande de que essa positividade não seja um falso positivo, e sim, infelizmente, um teste positivo mesmo. Então, assim, vamos lá. Qual foi o comportamento de risco que você pode ter tido? Eu coloquei um piercing em um local que eu não conheço, eu fiz uma tatuagem num local que eu desconheço se é sério ou não, eu tive uma relação sexual sem camisinha, eu fiz sexo oral sem camisinha, eu posso, assim, ou eu, durante o intercurso sexual, a camisinha rompeu e aí você acabou tendo contato com a seleção da outra pessoa. Então, se você vivenciou isso, fique atento. E lembra que eu falei também no outro vídeo, né? A gente tem aí 90% das transmissões do HIV se dão por causa de atividade sexual, mas tem 10% que não é para atividade sexual. E aí eu falei da transmissão vertical da mãe para o filho, leite materno da mãe infectada para a criança ou da mulher infectada para a criança. Falei do alicate de unha de um salão que não tem o cuidado devido, que não autoclava os seus utensílios. Falei da perfuração, do acidente pérfuro-cortante com uma agulha, com uma lâmina, da compartilhar barbeador. Então são fatores de risco. Então, se você vivenciou algum desses fatores de risco, infelizmente, você tem o potencial, né? Eu não estou dizendo que é provável que você esteja infectado. Eu estou dizendo que existe a possibilidade de você estar infectado, embora seja pequena a probabilidade. Pelo sim, pelo não, vale a pena fazer os exames para você ficar tranquilo e ficar mais atento para não cair nessas armadilhas. Então, o HIV, a infecção pelo HIV, tem tratamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde, só não tem cura. Então não confunda o fato de ter tratamento com o fato de ter cura. E é importante você ter o conhecimento para tratar melhor, minimizando dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. E aí, curtiu esse vídeo? Agregou alguma coisa para você? Então comenta aqui dessas coisas que eu falei, qual que você não sabia e que aumentou o teu conhecimento na área de saúde. É isso aí. Curta aqui, por favor, e se inscreva no meu canal. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Obrigado. Fica com Deus. Tchau.